venham, vamos construir para nós uma cidade. Então, aí eu coloquei essas 3 imagens para que vocês pudessem fazer a ligação. O símbolo da SS é a caveira com os ossos cruzados. As frutas são grandes. Eram essas. Como a gente falar sobre o paganismo da igreja sem mencionar as interpretações erradas. Esse livro daqui, vocês depois podem digitar, tá fácil, tá? Isso aqui tá disponível no Google, por favor, digitar, não percam essa oportunidade. Tá? Vou continuar avançando um pouco mais agora. Vou fazer uma pergunta para vocês. Bem, se o crente vai passar, se o cristão, né, ou o crente, vão passar pela grande tribulação, você imagina, se o que está sendo pregado é que ele não vai passar pela grande tribulação, né, se a mensagem que está sendo divulgada nos seminários é que ele não vai passar, que ele vai ser arrebatado antes da grande tribulação, o que vocês acham que vai acontecer com o cristão, né, com o crente, quando ele vê a grande tribulação na frente dele, nos olhos dele, e ele tiver essa interpretação? Ele vai entrar em desespero. Vou explicar por quê. Os apóstolos, quando Cristo, né, morre na estaca, né, na cruz, ele antes de morrer, ele avisou que ele ressuscitaria. Se vocês forem ler a passagem, vocês vão reparar que os discípulos não esperavam que isso fosse acontecer. Porque depois que ele morre, os discípulos começam a pensar em se dispersar. Alguns até falam, vamos pescar. Quer dizer, voltar para a velha vida, né? Voltar para a velha vida. E Cristo é obrigado a aparecer para mostrar para eles, olha, eu estou aqui, eu ressuscitei. Isso acontece no lago, quando eles estão pescando. Isso acontece nos momentos que ele aparece para cada um dos discípulos. Por que ele faz isso? Porque a mensagem que estava na cabeça do judeu era a mensagem que os líderes, os mestres, né, da religião da época, né, passavam nos seminários da época, que eram as sinagogas. A mensagem era que o Messias, ele não poderia morrer, que ele viria com um exército do céu, né, conquistaria o mundo inteiro, e o reino dessa terra se tornaria o reino do Messias, desta terra física. Essa era a mensagem. Quando Cristo veio, nada disso aconteceu. Qual foi o resultado? Quase que os discípulos se perdem. Eles deixaram de acreditar. E Cristo reaparece para eles em diversas situações, mostrando, olha, vocês não têm que parar a obra que eu pedi para vocês fazerem, porque eu estou vivo, eu ressuscitei, eu estou aqui. Eu sou realmente o Messias. Então, o resultado, né, do fermento dos fariseus, né, foi que quase os discípulos voltaram para a velha vida. O mesmo resultado está para se repetir agora de novo, com essas interpretações erradas. Se todo mundo está recebendo a informação dos seus pastores, e esses mesmos pastores são alunos desses mestres, né, desses mestres deles, né, que estão na liderança dos seminários, né, a mensagem vem para eles contaminada, eles passam para as ovelhas. Aí a tribulação inicia e as ovelhas olham e falam, eu fiquei para trás, a igreja subiu. Vou desistir, vou abandonar tudo. Essa é a reação que eles provavelmente vão chegar próximos de ter. Tá, mas a passagem diz, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Quer dizer, os escolhidos eles vão perceber. Mas muitos vão demorar para perceber isso e isso vai ser um tormento para eles. Se encaixar no período histórico é muito importante, para que ninguém venha a abandonar a fé por causa de uma interpretação errada disso. Então vamos lá, o que aconteceria se depois de você acreditar que não vamos passar pela grande tribulação, a própria tribulação iniciasse com você estando nela? Que reação você teria? Você não vai parar para pensar que você interpretou alguma coisa errada. Você vai parar para pensar no seguinte, eu fiquei para trás. Essa vai ser sua reação. Acredito que você desistiria da sua fé por achar que ficou para trás. Como seria a sensação de um falso arrebatamento? Eu sei que é um assunto mais detalhado, e não era para a gente entrar muito nisso,
Mas hoje já se consegue fazer um falso arrebatamento. Tem tecnologia já para isso. Se eu não me engano, eu não sei falar direito, é um nome difícil, eu acho que é Bluebeam ou Bluebeam, eu teria que mandar para vocês por escrito isso depois. É uma tecnologia de holografia. Você consegue no céu moldar as nuvens. Isso existe. Isso existe. Na internet há poucos, eu já não lembro há quantos meses atrás que isso aconteceu, a imagem de uma cidade ficou refletida no meio do deserto. E eles bateram foto daquilo. Ficou assim durante metade de um dia. E ninguém soube dizer o que aconteceu, mas a foto ficou na internet. Foi um reflexo. Então você já consegue produzir algumas imagens já baseadas em reflexo, você consegue moldar nuvens, você consegue mexer com os fenômenos da natureza. Isso já é possível. Continuar aqui. A maioria dos pré-milenistas não sabe que a visão dominante entre os protestantes da Reforma até o final de 1800 era, de fato, pós-milenista. O que eles acreditavam? O arrebatamento depois da Grande Tribulação. A Reforma, a Igreja primitiva, todos acreditavam dessa forma. Como foi que a gente mudou a nossa mente? A gente aprendeu isso de pastores que foram alunos deles, sem saber. Pouca gente sabe. Não era assim. Hoje em dia está desse jeito. O pré-milenismo é baseado numa interpretação literal do Apocalipse 20. É o que eles mais usam. Então eu vou ler o Apocalipse 20 e vocês vão ver que é fácil você encaixar, né, o arrebatamento antes da grande tribulação. Né? Só que isso não está correto com as escrituras. Vamos lá. Apocalipse 20. A seguir vi um anjo descer do céu, trazendo a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satã, adversário, e o acorrentou por 1000 anos. Muita gente pega esses 1000 anos e coloca como literal. Vamos seguir, vamos lá. Vou detalhar isso aos poucos. Já teríamos vivido estes 1000 anos? Eu coloco essa pergunta para vocês. Vocês acham que nós já passamos por esses 1000 anos em que Satanás esteve preso? Como é que você consegue saber em que período histórico se encaixam os 1000 anos? Vou dar uma dica. Pega a primeira taça, a primeira trombeta, o primeiro selo e lê eles lado a lado, até chegar no 7º. O que você vai ver ali é o período em que Satanás ele começa a ser solto. E se você for olhar para o seu período histórico, você vai ver, por exemplo, quando ele fala de terça parte de todas as florestas. A terça parte de todas as florestas, você quando faz o estudo em cima disso, né, você claramente consegue encaixar a destruição da terça parte das florestas na destruição e desmatamento mundial da terça parte das florestas do mundo. E você consegue encaixar isso num período histórico. E você vai descobrir que isso já aconteceu. A poluição da terça parte de todos os rios também já aconteceu. Então você consegue vir encaixando. Então em que momento dos 1000 anos que Satanás esteve preso? São 1000 anos literais ou não? Muita gente afirma categoricamente que é. Vamos avançar mais que isso vai clareando. Lembrando que é uma visão carregada de um simbolismo feito para o mundo pagão entender. Lembrando que todo povo evangélico de hoje aceita com facilidade que tudo isso ainda vai acontecer. Por quê? Para mim, se eu tenho medo do Apocalipse, para mim é muito mais fácil acreditar que tudo isso ainda vai acontecer, que o Apocalipse nem começou ainda. Muita gente vai preferir, por quê? Porque tem medo. Tem medo de querer estudar e saber que o negócio já está em cima. Tipo, eu tô atrasado, entendeu? As pessoas têm medo de chegar nessa conclusão. Então, para eles é muito fácil eles entenderem, né, que tudo do Apocalipse ainda vai acontecer daqui a muitos anos. Quer dizer, eu vou morrer e talvez só meu filho vai ver isso. Aí o filho dele começa a pensar do mesmo jeito e assim vai.
Saber se encaixar no período histórico é muito importante. Eles sempre jogam para o futuro distante, todos os acontecimentos, por não conhecerem, na sua grande maioria, nada da história. As pessoas não gostam de estudar história. Já que não estudam história, não conseguem encaixar os períodos de tempo. Fica difícil. Tá? Vamos continuar. Depois da morte e ressurreição de Cristo, Satanás não conseguiu reerguer o Império Mundial, mas ele agora está solto mais uma vez para juntar as nações para uma grande guerra com o objetivo de recriar o Império Mundial. Vamos fazer uma conta literal. Eu não sou do tipo que faço conta literal. Tá? Quantos anos tem desde que o Império Romano caiu oficialmente até os dias de hoje? Será que eu já passei dos 1000 anos? Não aconselho ninguém a interpretar de forma literal nenhuma data no Apocalipse. Isso sempre dá erro. Mas se todo mundo gosta de interpretar literalmente, você já vai descobrir que se for fazer pelo método deles, nem eles estão acertando o próprio método que eles criaram. Porque desde a queda do Império Romano até os dias de hoje, vocês vão descobrir que já avançamos. Então todas as trombetas, selos e tudo mais já deveriam ter começado. Pedrosa, deixa eu só confirmar. Se você estiver me ouvindo, acena com a mão. Ok, vamos continuar. Então vamos lá. Vou passar para vocês aqui, vocês anotem. Tá? É claro que vocês já sabem que durante a semana outras pessoas falam de Apocalipse. Não é o meu objetivo aqui ficar batendo de frente com elas, não é isso. Mas se eu estou falando de paganismo e isso influi nas interpretações, né, influencia nas interpretações, então eu sou obrigado a falar de Apocalipse. Tá? Então vamos continuar. Apocalipse capítulo 6, 12, 13, 16. Sexto selo. Bíblias judaicas não chamam de selo, tá? E nem de trombeta, né? Trombeta, por exemplo, eles chamam de shofar, né? Então, só quem tiver com a Bíblia numa tradução diferente, só se preocupar com isso aí para não se enrolar. Capítulo 9, 14, 17, 18, 19. Sexta trombeta, ou shofar, né? Capítulo 16, 12. Sexta taça. Se você junta os três, você se encaixa nesse período histórico que a gente está falando agora. Em geral, a expressão queda do Império Romano refere-se ao fim do Império Romano do Ocidente, ocorrido em 476 depois de Cristo. Tá? Com a tomada de Roma pelos Érulos, né? Uma vez que a parte oriental do Império, que posteriormente os historiadores denominaram Império Bizantino, continuou a existir por quase 1000 anos, até 1453, quando ocorreu a queda de Constantinopla. Então você já tem aqui, eu não estou querendo fazer vocês interpretarem de forma literal, isso é errado. Mas se todo mundo quer que vocês interpretem de forma literal, todos os pastores, então vocês já vão descobrir que a própria interpretação literal deles não bate. Porque se você for observar aqui, o Império Romano ele já ganhou 1000 anos depois da queda do Império Romano Ocidental. Tá? Então, quando ocorre a queda de Constantinopla, a queda do Império Romano do Ocidente foi causada por uma...